Vamos continuando aqui no nosso outro crime 2.11, crime do artigo 22. E aqui, esse é um crime que a chance de cair nas provas de concurso é enorme. Veja o tanto de detalhe que nós temos aqui. É um crime muito interessante. Aqui eu tenho a conduta, e primeiro eu tenho a conduta aqui no caput, né? Vou diferenciar da forma padrão que nós estamos fazendo. Eu tenho uma conduta no caput, só que eu vou ter também figura equiparada. Mas vamos começar pelo caput. No caput, eu tenho a conduta de invadir ou permanecer, invadir ou permanecer em imóvel alheio. Invadir ou permanecer em imóvel alheio ou em suas adjacências, né? O crime do artigo 22 traz outras coisas aí, mas em resumo é isso aqui. Invadir ou permanecer em imóvel alheio, primeira situação, fora das condições legais ou ainda sem determinação judicial. Beleza. Vamos colocar a flechinha aqui também e vamos lá. Olha só, invadir ou permanecer em imóvel alheio ou em suas adjacências, né? Quintal, garagem, por exemplo, né? O tipo penal acrescenta isso aí, mas tudo faz parte do imóvel, fora das condições legais ou sem determinação judicial. Nem precisava dessa segunda observação, mas o legislador trouxe. E eu vou te explicar por quê. Veja, quando que eu tenho as condições legais, por exemplo, para que um agente público, ele adentre no imóvel de outra pessoa? Isso está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Na Constituição Federal está previsto da seguinte forma: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, via de regra, não é possível que o agente público entre na casa de alguém, a não ser que tenha o consentimento do morador. A regra é essa, tem que ter o consentimento. Só que quando você lê o restante do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, lá está previsto o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo, aí tem o salvo. E depois desse salvo eu tenho 4 exceções. Salvo no caso de flagrante, salvo no caso de desastre, ou ainda para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Então eu tenho 4 exceções que, mesmo sem o consentimento do morador, por exemplo, o agente público, ele pode adentrar no imóvel, na casa de alguém, sem que isso configure uma conduta ilícita. No caso de flagrante, para prestar socorro, no caso de desastre ou durante o dia, e apenas durante o dia por determinação judicial. Então, se eu tenho um agente público que ele adentra no imóvel alheio ou permanece nele, né, no imóvel ou suas adjacências, fora dessas condições legais do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que engloba a determinação judicial também, caracteriza o crime do artigo 22. Basicamente é isso, né? Na minha opinião, o legislador organizou mal esse dispositivo, e isso até vai ser ressaltado depois, isso que eu acabei de falar, e a gente vai ver. Beleza. Outra observação que eu quero fazer para você. Lembre-se que a nova Lei de Abuso de Autoridade, 13.869 de 2019, revogou o parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal. O artigo 150 é o crime de violação de domicílio. E no seu parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena, ou melhor, tínhamos, porque foi revogada, se o sujeito ativo fosse funcionário público. Basicamente é isso. Isso foi revogado. Apenas o parágrafo 2º do artigo 150, por conta do crime aqui do delito do artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade. Beleza. Vamos continuando aqui, que temos outras novidades nesse crime. Veja, como figura equiparada, nós temos aqui a conduta, primeiro, do agente público que coage alguém mediante o emprego de violência ou grave ameaça, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, aí, agora tá bonitinho, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a franquear-lhe
acesso ao imóvel. Acesso ao imóvel. Nós temos aqui uma primeira figura equiparada. Então, o agente público aqui vai coagir alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe, ou seja, a disponibilizar a ele o acesso ao imóvel. Né? Memorize a letra da lei, também é fora das condições legais. Mas, enfim, o legislador achou por bem especificar essa hipótese. Mas a hipótese mais interessante, figura equiparada aqui, é a conduta daquele que cumpre, do agente público que cumpre MBA. O que é MBA? Estou abreviando. Mandado de busca e apreensão domiciliar. Domiciliar. E aqui eu trago esquematizado para você também. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar. Olha que coisa interessante. Após 21 horas ou antes das 5 horas. Após 21 horas ou antes das 5 horas. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Nós temos aqui um critério legal do que seria dia. Por quê? Eu falei para você que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ela traz ali, uma das exceções é a possibilidade de, durante o dia, entrar na casa de alguém sem o consentimento por determinação judicial, que é a hipótese aqui do mandado de busca e apreensão domiciliar. Beleza, mas qual que é o conceito de dia? Nós temos um conceito de dia, veja, lá no Código de Processo Penal, quando você estuda busca e apreensão domiciliar, nós aprendemos que, embora haja divergência na doutrina, a maioria, pelo menos, adota né, ainda um critério cronológico. Né? Por exemplo, lá está previsto, né, pelo menos para a doutrina majoritária, que o conceito de dia vai desde antes das 18 horas e após as 6 horas da manhã. Então, após as 18 horas e antes das 6 da manhã, não é considerado dia, não é possível entrar na casa de alguém sem o consentimento com uma ordem judicial. Tanto é assim que eu já cumpri aí várias buscas e apreensões, né? Chegava lá no domicílio, por exemplo, 5h30, tinha que esperar até as 6 da manhã para adentrar com ordem judicial. Mas veja, aqui a lei de abuso de autoridade traz um critério legal do seu conceito de dia, mas apenas para fins de caracterização do crime do artigo 22. Isso aqui vale, pelo menos por enquanto, apenas para a lei de abuso de autoridade. Para a lei de abuso de autoridade, ela dá a entender que o conceito de dia é o intervalo desde antes de 21 horas após as 5 horas. Então, se for depois das 21 horas, 22, 23, 24, aí já não temos mais dia, bem como até antes das 5 da manhã. Beleza? Então veja, um agente, sei lá, de polícia, um delegado, que cumpre um mandado de busca e apreensão domiciliar, por exemplo, 5h30 da manhã, não comete o crime do artigo 22. Só que isso aqui, esse critério legal, pelo menos por enquanto, vale apenas para a lei de abuso de autoridade, uma novidade. Beleza? Então, muito cuidado. Tranquilo. O que mais que nós temos que falar aqui em relação a esse ponto? Nós temos uma situação de exclusão de crime que até eu já mencionei. Exclusão de crime citada pelo legislador, e por isso que eu repito aqui, o legislador fala, olha, o crime vai estar excluído se nós tivermos, não há crime se nós tivermos uma situação onde o agente público vai prestar socorro ou ainda, ficou muito juntinho aqui, vou deixar mais bonitinho, prestar socorro ou ainda, no caso de desastre, ou ainda no caso de flagrante, o estado flagrancial. Mas veja, isso aqui já está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Se for para prestar socorro, desastre ou flagrante, aí é possível adentrar no domicílio de qualquer pessoa. E também com consentimento e também com determinação judicial, só que apenas durante o dia. Critério aqui da lei de abuso de autoridade. Beleza. Em relação ao sujeito ativo, aqui nós não temos maiores, né, polêmicas. Em relação ao sujeito ativo, vai ser o agente público que praticar
a conduta típica. A conduta típica, sem maiores delongas. Beleza? O agente público que praticar a conduta típica. Fechamos o crime do artigo 22. Veja, vários detalhes, só que você tem que saber, não preciso nem falar que esse é um crime importantíssimo. Agora, crime do artigo 23, 2.12. Beleza. Veja, aqui no artigo 23 nós também temos muita informação. Vamos começar pelo caput. Vamos começar pelo caput porque nós teremos figura equiparada. Aqui no artigo 23 temos a conduta de inovar artificiosamente, no curso de diligência, investigação, vou abreviar aqui, senão fica muito grande, ou de processo, quanto ao Estado. Quanto ao Estado de lugar, de coisa ou de pessoa. E aqui você acrescente. Então, inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou processo quanto ao estado de lugar, coisa ou pessoa. Acrescente. Para eximir-se de responsabilidade ou ainda para responsabilizar criminalmente alguém ou ainda para agravar a responsabilidade de alguém. Agravar alguém. E aqui eu abrevio, que ninguém merece o tanto que esse legislador escreveu aí nessa lei de abuso de autoridade. Mas beleza. Inovar artificiosamente. O que é inovar artificiosamente? É montar uma situação que não representa a realidade, né? Vai inovar de forma artificiosa, né? De forma inventiva, fraudando a realidade. Basicamente é isso. Inovar artificiosamente. No curso, pode ser de diligência, investigação ou processo, quanto ao estado de lugar, coisa ou pessoa, para ou eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou ainda agravar a responsabilidade criminal de alguém. Era devida a responsabilidade? Era. Só que aqui o sujeito ativo age para agravar, além do que era devido à responsabilidade criminal de alguém. Professor, me dá um exemplo que eu não entendi. Veja, imagine só que nós temos um agente de polícia, por exemplo, muito experiente, né? Um agente de polícia que sabe tudo lá, já trabalha na polícia há vários anos. Beleza. Imagine só que ele cometeu um crime de homicídio. E aí no curso da investigação, o que ele faz? Ele forja uma carta de suicídio da vítima. Como se a vítima tivesse escrito essa carta de suicídio, o que não existiu. Ele inovou artificiosamente. Qual que é o objetivo desse agente de polícia? No curso de uma investigação, quanto ao estado de coisa e de pessoa, eximir-se da responsabilidade criminal. Ou seja, o objetivo dele é que a investigação conclua que, na verdade, houve suicídio, né? Isso de forma errada, foi inovação artificiosa e ele se exima da responsabilidade criminal pelo crime de homicídio. É um exemplo para você memorizar. Beleza. Mas nós temos ainda figuras equiparadas. E aqui eu tenho a mesma conduta. O que eu quero dizer com mesma conduta? A mesma. Inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou processo, quanto ao estado de lugar, coisa ou pessoa, só que aqui, diferentemente, eu tenho qual objetivo? Quanto ao estado de coisa ou pessoa, para eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa. Por excesso no curso de diligência.
diligência. Olha só como é que vai funcionar isso aqui. Nós temos a mesma conduta de inovar artificiosamente aqui, só que para se eximir de responsabilidade ou civil ou administrativa, que não é criminal, civil ou administrativa, por algum excesso ali ocorrido no curso da diligência. Vou te dar um exemplo que até aconteceu comigo, só que apenas metade dele, a outra metade eu vou criar para você entender. Veja, uma certa ocasião, eu e mais 2 colegas, a gente foi cumprir o mandado de busca e apreensão, eu não lembro se foi mandado de busca e apreensão ou condução coercitiva, mas enfim, imagine condução coercitiva, lá no Gama, no Distrito Federal. Beleza. A gente chegou lá, era um prédio, né? Um prédio grande, era no 15º andar. Passou pelo porteiro, tudo certo, e aí a gente chegou ali na casa, né, do sujeito. Beleza, tocamos a campainha, aí atendeu uma senhora, né, dava para ver que era uma senhora. Aí nós nos identificamos como policiais e falamos que nós teríamos que cumprir uma medida. A senhora falou o seguinte, olha, eu não vou abrir não. Eu não vou abrir porque eu não sei se é polícia, né? Vocês estão aqui 6 horas da manhã, região violenta, eu não vou abrir meu prédio não. Aí o colega que estava do meu lado falou assim, vamos arrombar a porta dessa senhora. Eu falei, não, calma aí, né? Não vamos arrombar ainda não. Vamos conversar com ela. Ele falou, mas se o suspeito aí fugir? Eu falei, pô, a gente tá no 15º andar, ele não vai pular da janela, então tá tudo tranquilo. Eu falei, senhora, faz o seguinte, liga pro porteiro e o porteiro vai te confirmar que a gente é da polícia aqui. Tá tudo certo. Aí ela ligou, o porteiro confirmou, ela abriu a porta, nós adentramos. E veja, nessa situação concreta, o sujeito que nós procurávamos, a diligência nem era da nossa delegacia, ele não morava mais ali, né? A senhora era uma nova inquilina, tinha 70 anos de idade. Então imagine se a gente tivesse arrombado a porta na primeira negativa, né? A senhora ficaria toda assustada. Imagine essa situação. Imagine ainda que essa senhora, nessa ocasião, ela fosse lá, imagine perante o Ministério Público, por exemplo, e denunciasse ali, na visão dela, a nossa atitude. O que você acha? Você acha que o MP ia mandar apurar a nossa responsabilidade civil e administrativa? Com certeza, né? Com certeza a gente ia ter que pagar uma porta nova e a gente ia responder ali administrativamente. Pense nessa situação, arrombamos a porta. Imagine que, já avisando, se eximir da futura responsabilidade civil ou administrativa por um excesso causado no curso da diligência, o que nós, nesse exemplo, fizemos? Nós limpamos as digitais da porta. E além disso, nós apagamos ali as imagens da câmera de segurança, tudo para se eximir da responsabilidade civil ou administrativa. Nós inovamos artificiosamente, né? Chegamos lá e falamos que nada aconteceu, que não fomos nós que arrombamos a porta. Enfim, nessa situação, cometeríamos o crime do artigo 23 e uma das figuras equiparadas. Beleza? Um exemplo aí para você memorizar. Tranquilo. Nós temos ainda outra figura equiparada, que é o seguinte, mesma conduta, e aí acrescente agora, ou seja, mesma conduta, inovar artificiosamente, mas agora para omitir dados ou informações. Para omitir dados ou informações, ou divulgá-los incompletos. Basicamente é isso. Estou esquematizando para você. Então, mesma conduta para omitir dados ou informações ou divulgá-los incompletos. E qual que é a finalidade aqui? Para desviar o curso de investigação, diligência ou processo. Investigação, diligência ou processo. Então, vai inovar artificiosamente para omitir dados ou informações ou ainda divulgá-los incompletos, né? Mesmo que não se omita. E qual que é o objetivo? Desviar curso da investigação, diligência ou processo. Memorize o texto da lei, você vai arrebentar na sua prova. Beleza. Fechamos aqui, mas nós temos que falar ainda do sujeito ativo. Isso aqui é bem rapidão. Sujeito ativo sem maiores novidades. É qualquer agente público com a atribuição de praticar aqui a conduta típica. Beleza? Sem maiores restrições, tem aí a atribuição de praticar a conduta típica, pode ser sujeito ativo do crime do artigo 23. Fechamos. Beleza. Muito bom. Agora,
2.13, crime do artigo 24. 2.13, crime do artigo 24. Aqui nós só temos conduta no caput. No caput. E aqui a conduta vai consistir basicamente em constranger mediante o emprego de violência ou grave ameaça, mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, funcionário, e aqui fala empregado também, mas basicamente é funcionário, de hospital público ou privado, que estou abreviando, então constranger mediante violência ou grave ameaça, funcionário de hospital público ou privado, a admitir pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Então, óbito já ocorrido. Óbito já ocorrido. E qual que é a finalidade a mais que nós temos aqui? Com o fim de alterar local ou momento do crime. E aí, prejudicando a sua apuração. Beleza. Então, constranger mediante violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado, né? Estou abreviando aqui para você. De hospital, aqui tem que ser de hospital, público ou privado, tanto faz. Admitir pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Qual que é a primeira informação importante? O funcionário aqui tem que saber que a pessoa morreu. Caso contrário, nós não temos crime do artigo 24, né? Além do agente público, sujeito ativo, nós temos que também, o funcionário do hospital tem que saber que a pessoa já morreu. Beleza. E qual que é a finalidade aqui? Finalidade de alterar local ou momento do crime, prejudicando a sua apuração. Vou te dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos aí um policial, né? E esse policial está ouvindo ali uma pessoa, por exemplo, ouvindo uma pessoa ali num inquérito policial, e aí começa a agredir essa pessoa. Beleza, em determinado momento a pessoa desmaia, o policial fica com medo e faz o quê? Leva a pessoa lá pro hospital, né? Fica com medo da pessoa ter morrido, leva para o hospital. Imagine que no trajeto até o hospital, a pessoa realmente morre, né? O investigado ali morre. O policial desesperado faz o quê? Fala para o funcionário do hospital admitir aquela pessoa cujo óbito já ocorrido como se estivesse viva. E aí o funcionário se nega, né? Imagina o enfermeiro lá, se nega a admitir como se já tivesse, como se ainda tivesse vivo. Imagine que nesse momento o policial ameaça de morte o funcionário do hospital. Você vai ter que admitir como se estivesse vivo, senão eu te mato. Utilizou de grave ameaça. Qual que é a finalidade do policial nessa situação? Alterar o momento do crime, né? Ele está ali dando o último suspiro para se ver livre da responsabilidade criminal, está desesperado e ele quer alterar o momento do crime. Nessa situação, aqui vamos focar no crime da lei de abuso de autoridade, pode ter crime da lei de tortura, qualificado ainda, enfim, mas vamos focar aqui na conduta que foi cometida contra o funcionário do hospital, caracteriza o crime do artigo 24. Beleza? Uma situação para que você possa visualizar. Sujeito ativo aqui, sujeito ativo pode ser quem? Qualquer agente público com a atribuição de praticar aqui a conduta típica, né? Sem maiores restrições. Fechamos também o crime do artigo 24. Vamos lá, 2.14, fechamos 2.13, agora 2.14, crime do artigo 25. Crime do artigo 25. Vamos rápido, a gente tem que pegar firme, que são muitos artigos. A gente vai analisar crime por crime aqui, não vai ficar crime sem ser analisado. Mas eu preciso que você pegue junto aqui comigo. Beleza.
Crime do artigo 25. O que nós temos no artigo 25? Veja só. Aqui eu tenho uma conduta no caput e eu tenho também uma conduta no parágrafo único. Mas vamos começar pelo caput, como é de costume. No caput, eu tenho aqui a conduta de proceder a obtenção de prova, proceder à obtenção de prova em procedimento, vou abreviar aqui, de investigação ou procedimento de fiscalização. Fiscalização. Beleza, e aí acrescente por meio manifestamente ilícito. Por meio manifestamente ilícito. Beleza. Então, olha só, proceder à obtenção de prova, aqui o sujeito ativo, ele vai buscar colher a prova, né? Aqui é a conduta de colher, de proceder à obtenção de prova. E olha que coisa interessante. Em procedimento de investigação, mas apenas não é na seara criminal. Também pode ser de fiscalização. Por exemplo, auditores da Receita Federal que fazem um procedimento de fiscalização. Pode estar englobado aqui? Pode. Não é apenas criminal, beleza? Não é apenas criminal. Além disso, tem que ser por meio manifestamente o quê? Manifestamente ilícito. Manifestamente ilícito. Veja só, nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 157 do Código de Processo Penal também, lá a inadmissibilidade das provas ali colhidas por meios ilícitos, né? Inadmissibilidade das provas ilícitas. Não serão admissíveis no processo e, caso já lá estejam, deverão ser desentranhadas, né? Isso que nós temos. Beleza. A prova ilícita jamais vai ser admitida. O que eu vou te dar aqui como exemplo? Você precisa visualizar. Veja, imagine que nós tenhamos ali um escrivão ou um investigador de polícia que ele está coletando informações a respeito da autoria de um crime. Ele tem ali um suspeito e ele precisa de algumas informações. Imagine que ele vai lá na casa do suspeito, na residência dele, e ele, sem ordem judicial e sem consentimento desse suspeito, ele vai lá na caixa do correio do suspeito, pega uma correspondência, tira lá e copia alguns dados. Ele sabe que nessa correspondência vai ter dados importantes para que se possa esclarecer a autoria do crime. Ele abre a correspondência e copia aqueles dados importantes para que possa ali apontar a autoria do crime em relação àquele suspeito. Veja, nessa situação, nós temos que a Constituição Federal garante o sigilo da correspondência, né? Via de regra, a correspondência é sigilosa. Nesse caso, nós temos uma prova que foi obtida ferindo um direito constitucional. Portanto, é uma prova ilícita. Foi obtida por um meio manifestamente ilícito. E nessa situação, o escrivão ali, o investigador, né, cometeu o crime do artigo 25. Beleza? Só para você visualizar. Vamos continuar, que temos um parágrafo único aqui. O que nós temos no parágrafo único? Uma conduta diferente. Aqui eu tenho a conduta de fazer uso de prova em desfavor do investigado ou do fiscalizado E aqui acrescente. Olha, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Com prévio conhecimento de sua ilicitude. Aqui nós temos uma conduta diferente. Aqui, o sujeito ativo, ele faz uso. Não foi ele que obteve, não foi ele que colheu, mas ele fez uso. E ainda ele fez uso aonde? Em desfavor. Não foi a favor, foi em desfavor de investigado ou de fiscalizado. Além disso, ele tem que ter o prévio conhecimento da ilicitude da prova que foi colhida, ou seja, ele sabe que a prova é ilícita. Mesmo assim, o que ele faz?
ele faz uso da prova em desfavor do investigado ou do fiscalizado. É uma conduta diferente, uma figura equiparada, que vai caracterizar também como figura equiparada delito aqui do artigo 25. Beleza? Cuidado com a letra da lei. Novamente eu falo, acho que já falei umas 10 vezes isso aqui. Beleza. Sujeito ativo. Quem pode ser sujeito ativo aqui no nosso crime do artigo 25? Qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica. Então, pode ser agente de polícia, delegado, enfim, qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica. Beleza? Fechamos também o crime do artigo 25.